Comecemos mais uma leitura do Silmarillion. Leitura de hoje, Quenta Silmarillion, parte 1. A história das Silmarils. Do princípio dos dias. Conta-se entre os sábios que a primeira guerra começou antes que Arda estivesse de todo moldada e ainda antes que houvesse coisa alguma que crescesse ou caminhasse sobre a terra. E por muito tempo Melkor prevaleceu. Mas, em meio à guerra, um espírito de grande força e robustez veio ao auxílio dos Valar, tendo ouvido no firmamento distante que havia batalha no pequeno reino, e Arda se encheu do som de seu riso. Assim chegou Tulkas, o forte, cuja fúria passa feito um vento poderoso, espalhando nuvem e escuridão diante dela, e Melkor fugiu diante de sua ira e de seu riso, e abandonou Arda, e houve paz por uma longa era. E Tulkas permaneceu e se tornou um dos Valar do reino de Arda. Mas Melkor conspirava na escuridão de fora, e Tulkas foi alvo de seu ódio para sempre depois disso. Naquele tempo, os Valar trouxeram ordem aos mares e às terras e às montanhas, e Yavanna plantou, por fim, as sementes que havia muito engedrara. E já que, quando os fogos foram subjugados ou enterrados sob os montes primevos, havia necessidade de luz. Aule, a rogo de Yavanna, fez 2 poderosas lamparinas para a iluminação da Terra-média que ele tinha construído em meio aos mares circundantes. Então Varda encheu as lamparinas e Manwë as abençoou, e os Valar as puseram sobre os altos pilares mais elevados de longe do que quaisquer montanhas dos dias posteriores. Uma lamparina eles ergueram perto do norte da Terra-média, e esta recebeu o nome de Iluin. E a outra foi erguida no sul e foi chamada de Ormal. E a luz das lamparinas dos Valar manou sobre a terra, de modo que tudo estava aceso como se fosse um dia imutável. Então, as sementes que Yavanna semeara principiaram rapidamente a brotar e medrar, e assim surgiu uma multidão de coisas que cresciam, grandes e pequenas, musgos e relva, e grandes avencas e árvores cujos dóceis estavam coroados com nuvem, como se elas fossem montanhas vivas, mas cujas raízes estavam envoltas em um crepúsculo verde. E feras vieram e habitaram nas planícies gramadas, ou nos rios e lagos, ou caminharam nas sombras dos bosques. Por ora, nenhuma flor tinha desabrochado, nem ave alguma cantara, pois essas coisas esperavam ainda seu tempo no seio de Yavanna. Mas riqueza havia de seu imaginar, e em nenhum lugar este era mais rico do que nas partes do interior da terra, onde a luz de ambas as lamparinas se encontravam e mesclavam. E lá, sobre a ilha de Almaren, no grande lago, ficava a primeira morada dos Valar. Quando todas as coisas eram jovens, e o verde recém-criado era ainda uma maravilha aos olhos dos criadores, e ficaram contentes por muito tempo. Então, veio a se dar que, enquanto os Valar descansavam de seus labores, e observavam o crescimento e o desenrolar das coisas que tinham planejado e iniciado, Manwë ordenou que se fizesse uma grande festa, e os Valar e toda a sua hoste vieram a pedido dele. Mas Aule e Tulkas estavam cansados, pois o engenho de Aule e a força de Tulkas tinham estado a serviço de todos sem cessar nos dias do labor deles. E Melkor sabia de tudo que era feito, pois mesmo então tinha amigos ocultos e espiões entre os Maiar, a quem tinha convertido a sua causa. E muito longe na escuridão, ele estava cheio de ódio, tendo inveja da obra dos seus pares, a quem desejava transformar em seus súditos. Portanto, reuniu consigo espíritos vindos dos salões de Ea, a quem pervertera a seu serviço, e considerou que estava forte o suficiente
e vendo agora a sua hora, aproximou-se de novo de Arda, e olhou para ela lá embaixo, e a beleza da terra em sua primavera o encheu ainda mais de ódio. Ora, estavam os Valar, portanto, reunidos em Almarém, sem temer mal algum, e, por causa da luz de Ilúin, não perceberam a sombra ao norte, projetada de longe por Melkor, pois ele tornara-se escuro como a noite do vazio. E canta-se que, naquela festa da primavera de Arda, Tulkas desposou Nessa, e a irmã de Orome, e ela dançou diante dos Valar, sobre a relva verde de Almarém. Então Tulkas dormiu, estando cansado e contente, e Melkor julgou que sua hora chegara, e passou, portanto, por sobre as muralhas da noite com sua hoste e veio à Terra-média no norte distante, e os Valar não perceberam. Melkor, assim, começou a escavar e a construir uma vasta fortaleza no fundo da terra, sob montanhas escuras, onde os raios de Ilúin chegavam frios e fracos. Aquela praça forte recebeu o nome de Utumno, e embora os Valar nada soubessem dela ainda, mesmo assim, o mal de Melkor e a podridão de seu ódio manaram de lá, e a primavera de Arda foi imaculada. O que era verde adoeceu e apodreceu, e os rios foram sufocados com mato e limo, e se fizeram pântanos, cheios de fedor e veneno, lugares onde moscas procriavam, e as florestas se tornaram escuras e perigosas, locais de medo, e as feras se tornaram monstros de chifre e marfim, e tingiram a terra com sangue. Então, os Valar souberam claramente que Melkor estava solta de novo, e buscaram seu esconderijo. Mas Melkor, confiando na força de Utumno e no poder de seus servos, avançou subitamente para a guerra e assestou o primeiro golpe, antes que os Valar estivessem preparados, e atacou as luzes de Ilúin e Ormal, e derrubou seus pilares, e quebrou suas lamparinas. Com a derrubada dos magnos pilares, terras se despedaçaram, e mares se levantaram em tumulto. E, quando as lamparinas foram empurradas, chama destruidora se derramou por sobre a terra, e a forma de Arda e a simetria de suas águas e suas terras foram desfiguradas naquele tempo, de forma que os desígnios primeiros dos Valar nunca foram restaurados depois. Em meio à confusão e às trevas, Melkor escapou, embora o medo caísse sobre ele, pois acima do rugir dos mares, ele ouvia a voz de Manwë como um vento poderoso, e a terra tremia sob os pés de Tulkas, mas ele veio ao Tumno antes que Tulkas o alcançasse, e lá ficou escondido. E os Valar não puderam, naquele tempo, sobrepujá-lo, pois a maior parte da força deles era necessária para refrear os tumultos da terra e salvar da ruína tudo que pudesse ser salvo do labor deles. E, depois disso, temiam fender a terra de novo, até que soubessem onde os filhos de Ilúvatar estavam habitando. Eles que ainda haviam de vir num tempo que estava oculto dos Valar. Assim terminou a primavera de Arda. A habitação dos Valar em Almarém foi totalmente destruída, e eles não tinham lugar de morada alguma sobre a face da terra. Portanto, partiram da Terra-média e foram para a terra de Aman, a mais ocidental de todas as regiões sobre as fronteiras do mundo, pois suas praias a oeste miravam o Mar de Fora, que é chamado pelos elfos de Ecaia, circundando o reino de Arda. Quão largo é aquele mar, ninguém sabe além dos Valar, e além dele estão as muralhas da noite. Mas as costas a leste de Aman são o fim último de Belegaer, o grande mar do oeste. E, uma vez que Melkor tinha retornado à Terra-média, e eles não conseguiam ainda sobrepujá-lo, os Valar fortificaram sua habitação, e sobre as costas do mar ergueram as Pelori, as montanhas de Aman, as mais altas sobre a terra. E, acima de todas as montanhas das Pelori, estava aquela elevação sobre cujo cimo Manwë pôs seu trono. Taniquetil,
é o nome dado pelos elfos àquela montanha sacra. E Oyolose, brancura sempiterna, Elerina, coroada de estrelas e muitos nomes outros, mas os Sindar falam dela em sua língua mais recente com o nome de Amon Uilos. De seus salões sobre Taniquetil, Manwë e Varda conseguiam observar terra fora, até mesmo o leste mais distante. Detrás das muralhas das Pelori, os Valar estabeleceram seu domínio naquela região que é chamada de Valinor. E lá estavam suas casas, seus jardins e suas torres. Naquela terra guardada, os Valar reuniram grande quantidade de luz e de todas as coisas mais belas que tinham salvado da ruína. E muitas outras coisas ainda mais belas criaram. E Valinor se tornou ainda mais formosa que a Terra-média durante a primavera de Arda, e foi abençoada, pois os imortais lá habitavam. E ali nada esvanecia, nem fenecia, nem havia qualquer mácula sobre flor ou folha naquela terra, nem qualquer corrupção ou doença em coisa alguma que vivesse, pois as próprias pedras e águas eram cheias de bênção. E, quando Valinor estava terminada, e as mansões dos Valar estabelecidas, em meio à planície além das montanhas, eles construíram sua cidade, Valmar, de muitos sinos. Diante de seu portão oeste havia um teso verde, Ezelohar, que também é chamado de Corolaire, e Yavanna o consagrou e se sentou longamente sobre a relva verde. E cantou uma canção de poder, na qual foi posto todo o seu pensamento de coisas que crescem na terra. Mas Niena meditou em silêncio e aguou o solo com lágrimas. Naquela hora, os Valar estavam reunidos todos juntos para ouvir a canção de Yavanna, e se sentaram em silêncio em seus tronos de conselho no Mahanaxar, círculo do julgamento perto dos portões dourados de Valmar. E Yavanna Kementari cantou diante deles, e eles observaram. E, conforme observavam, sobre o teso ergueram-se duas mudas esguias, e havia silêncio sobre todo o mundo naquela hora. Nem havia qualquer outro som além do cântico de Yavanna. Sob sua canção, as mudas cresceram e se tornaram belas e altas, e vieram a florescer, e assim despertaram no mundo as duas árvores de Valinor. De todas as coisas que Yavanna fez, elas têm o maior renome, e à volta da sina delas todos os contos dos dias antigos estão tecidos. Uma tinha folhas de um verde escuro, que debaixo era como prata brilhante, e de cada uma de suas incontáveis flores, um orvalho de luz prateada estava sempre caindo, e a terra sob a árvore estava salpicada com a sombra de suas folhas farfalhantes. A outra portava folhas de um verde jovem, como a da faia, cuja folhagem acabara de se abrir. Suas bordas eram de um dourado cintilante. Flores pendiam de seus galhos, em aglomerados de chama amarela, cada um formando um chifre brilhante, que derramava uma chuva douro sobre o chão. E dos botões daquela árvore vinham calor e uma grande luz. Telperion e Silpion e Inquelatei e muitos outros nomes era como chamavam a primeira em Valinor. Mas Laurelin e Malinalda e Culurin e muitos outros nomes em canção a outra era. Durante 7 horas, a glória de cada árvore crescia ao máximo e decrescia de novo a nada. E cada uma despertava mais uma vez para a vida 1 hora antes que a outra cessasse de brilhar. Assim, em Valinor, 2 vezes a cada dia, vinha 1 hora gentil, de luz mais suave, quando ambas as árvores tinham luz tênue, e seus raios dourados e prateados se mesclavam. Telperion era a mais velha das árvores, e chegou primeiro à estatura máxima e a florescer. E aquela primeira hora em que ela brilhou, o branco faiscar de uma aurora prateada, os Valar não incluíram na conta das horas, mas a chamaram de hora inicial, e contaram a partir dela as eras de seu reinado em Valinor. Portanto, na hora sexta do primeiro dia, e de todos os dias jubilosos desde então, até o obscurecer de Valinor, Telperion concluiu seu tempo de florescer, e na 12ª hora, Laurelin, o seu desabrochar,
E cada dia dos Valar em Aman continha 12 horas e terminava com o segundo mesclar das luzes, no qual Laurelin estava decrescente. Mas Telperion estava crescente. Mas a luz que era derramada das árvores durava muito, antes que fosse elevada aos ares ou descesse à terra. E os orvalhos de Telperion e a chuva que caía de Laurelin, Varda guardava em grandes tonéis feitos lagos brilhantes, que eram para toda a terra dos Valar, como poços de água e de luz. Assim começaram os dias da aventura de Valinor, e assim começou também a contagem do tempo. Mas, conforme as eras se aproximavam da hora designada por Ilúvatar para a chegada dos primogênitos, a Terra-média jazia num crepúsculo sobre as estrelas que Varda fizera nas eras esquecidas de seus labores em Ea. E, na escuridão, Melkor habitava e ainda saía a miúde pelo mundo, em muitas formas de poder e medo, e usava frio e fogo do alto das montanhas, as fornalhas profundas que existem debaixo delas. E tudo que era cruel ou violento ou mortal naqueles dias é atribuído a ele. Da beleza e do regozijo de Valinor, os Valar iam pouco. Através das montanhas, a Terra-média, mas davam à terra além das Pelória seus cuidados e seu amor. E em meio ao reino abençoado estavam as mansões de Aule. E lá ele labutou longamente, pois, ao criar de todas as coisas daquela terra, ele teve o papel principal e fez lá muitas belas e formosas obras, tanto abertamente como em segredo. Dele vem o saber e o conhecimento da terra e de todas as coisas que ela contém, seja o saber daqueles que não criam, mas buscam apenas o entendimento naquilo que é, ou o saber de todos os artífices, o tecelão, o que dá forma, a madeira e o que trabalha com metais, e ainda o lavrador e o fazendeiro, embora esses últimos e todos os que lidam coisas que crescem e dão fruto, precisem aprender também com a esposa de Aule, Yavanna Kementari. Aule é aquele que é chamado o amigo dos Noldor, pois dele aprenderam muitos nos dias que vieram depois. E eles são os mais habilidosos dos elfos, e, à sua própria maneira, de acordo com os dons que Ilúvatar lhes deu, acrescentaram muito ao ensinamento de Aule, deleitando-se em línguas e escrituras e nas figuras do bordado, do desenho e da escultura. Os Noldor também foram os que primeiro chegaram a criar gemas preciosas, e as mais belas de todas as gemas eram as Silmarils, e elas estão perdidas. Mas Manwë Súlimo, mais elevado e mais sacro dos Valar, sentou-se nas fronteiras de Aman, não abandonando em seu pensamento as terras de fora, pois seu trono estava posto em majestade sobre o pináculo de Taniquetil, a mais alta das montanhas do mundo, alçando-se sobre a beira do mar. Espíritos na forma de falcões e águias voavam sempre de lá para cá, em seus salões, e os olhos deles viam até as profundezas dos mares e penetravam as cavernas ocultas debaixo do mundo. Assim, traziam-lhe novas de quase tudo o que se passava em Arda. Porém, algumas coisas estavam escondidas, até mesmo dos olhos de Manwë e dos serviçais de Manwë, pois onde Melkor se assentava em seu pensamento sombrio, jaziam sombras impenetráveis. Manwë não pensa em sua própria honra e não é cioso de seu poder, mas rege a todos para a paz. Aos Vanyar ele mais amava de todos os elfos, e dele receberam canção e poesia, pois a poesia é o deleite de Manwë, e a canção das palavras é sua música. Sua vestimenta é azul, e azul é o fogo de seus olhos, e seu cetro é de safira, que os Noldor lhe fizeram, e ele foi designado a ser o vice-governante de Ilúvatar, rei do mundo para Valar e elfos e homens, e a defesa principal contra o mal de Melkor. Com Manwë habitava Varda, a mais bela, ela a quem, na língua Sindarin, chamam de Elbereth, rainha dos Valar.
criadora das estrelas, e com eles havia uma grande hoste de espíritos em bem-aventurança. Mas Ulmo estava sozinho, e ele não tinha morada em Valinor, nem ia jamais até lá, a menos que houvesse necessidade de um grande concílio. Habitava desde o princípio de Arda, no oceano de fora, e ainda habita naquele lugar. De lá, ele governa o fluir de todas as águas e os refluxos, os cursos de todos os rios e o provimento das fontes, o destilar de todos os orvalhos e a chuva em toda a terra sob o céu. Nos lugares profundos ele se põe a pensar em música grande e terrível, e o eco daquela música corre por todas as veias do mundo, em pesar e em júbilo, pois se é jubilosa a fonte que surge no sol, suas nascentes estão nos poços de pesar desmedido nas fundações da terra. Os Teleri aprenderam muito com Ulmo, e por essa razão a música deles tem tanto tristeza como encantamento. Salmar veio com ele a Arda, ele que fez as trompas de Ulmo, aquelas que ninguém jamais pode esquecer se as ouviu alguma vez. E Osse, Eowinen, também a quem ele deu o governo das ondas e dos movimentos dos mares, de dentro e muitos outros espíritos. E assim foi que, pelo poder de Ulmo, mesmo sob a escuridão de Melkor, a vida ainda correu por muitos veios secretos, e a terra não morreu. E a todos os que estavam perdidos naquela escuridão, ou vagavam longe da luz dos Valar, os ouvidos de Ulmo estavam sempre abertos. Nem abandonou ele jamais a Terra-média. E o que quer que tenha desde então ocorrido de ruína ou de mudança, ele não cessou de ter nada em seu pensamento e não cessará até o fim dos dias. E naquele tempo escuro, Yavanna também não estava disposta a abandonar completamente as terras de fora, pois todas as coisas que crescem lhe são caras, e ela pranteava as obras que tinha começado na Terra-média e que Melkor desfigurara. Portanto, deixando a casa de Aule e os prados floridos de Valinor, ela vinha por vezes e curava as feridas abertas por Melkor, e retornando incitava os Valar aquela guerra contra o domínio maligno dele, que certamente deviam travar antes da vinda dos primogênitos. E Orome, tomador de feras, cavalgava também, quando em vez, na escuridão das florestas não iluminadas, como um caçador poderoso, vinha com lança e arco, perseguindo até a morte os monstros e as criaturas cruéis do reino de Melkor. E seu cavalo branco, Nahar, brilhava feito prata nas sombras. Então a terra dormente tremia à batida dos cascos dourados, e no crepúsculo do mundo, Orome soava a Valaroma, sua grande trompa, sobre as planícies de Arda, ao que as montanhas ecoavam e as sombras do mal fugiam. E o próprio Melkor se encolhia em Utumno, pressagiando a ira que viria. Mas, assim que Orome passava, os serviçais de Melkor se reuniam de novo, e as terras ficavam cheias de sombras e engano. Agora tudo está dito acerca da maneira da terra e de seus regentes no princípio dos dias, e antes que o mundo se tornasse tal como os filhos de Ilúvatar o conheceram, pois os elfos e homens são os filhos de Ilúvatar. E, já que não entenderam completamente aquele tema pelo qual os filhos adentraram a música, nenhum dos Ainur ousou acrescentar qualquer coisa à feição deles. Por tal razão, os Valar são para essas gentes mais como seus anciãos e chefes do que seus mestres. E se alguma vez, em seu trato com elfos e homens, os Ainur procuraram forçá-los quando não queriam ser guiados, raramente isso foi para o bem, ainda que fosse boa a intenção. De fato, os Ainur têm tratado principalmente com os elfos, pois Ilúvatar os fez mais semelhantes em natureza aos Ainur, embora menores em poder e estatura. Enquanto aos homens, ele deu estranhos dons, pois se diz que depois da partida dos Valar, houve silêncio, e por toda uma era Ilúvatar se sentou só, em pensamento. Então ele falou, e ele disse: Eis que amo a terra, que há de ser uma mansão para os Quendi e os Antani. Mas os Quendi hão de ser as mais belas de todas as criaturas terrenas, e hão de ter e conceber
e gerar mais beleza do que todos os meus filhos, e hão de ter a maior ventura neste mundo. Mas para os Atani darei um novo dom. Portanto, desejou ele que os corações dos homens buscassem para além do mundo e não achassem repouso dentro dele. Mas eles deveriam ter a virtude de moldar sua vida. Em meio aos poderes e acasos do mundo, além da música dos Ainur, que é como sina para todas as coisas outras, e da operação deles, tudo deveria ser em forma e fato, completado, e o mundo cumprido até a última e menor das coisas. Mas Ilúvatar sabia que os homens, estando postos em meio aos tumultos dos poderes do mundo, desviar-se-iam a miúde e não usariam seus dons em harmonia. E disse ele: esses também, a seu tempo, hão de descobrir que tudo o que fazem redunda, no fim, apenas para a glória de minha obra. Contudo, os elfos creem que os homens são, muitas vezes, um pesar para Manu, que conhece mais a mente de Ilúvatar, pois parece aos elfos que os homens se assemelham a Melkor mais do que a todos os Ainur, embora eles os tenham sempre temido e odiado, mesmo aqueles que os serviam. É parte desse dom de liberdade que os filhos dos homens habitem vivos apenas por um intervalo curto no mundo, e não estejam presos a ele, e partam logo para um lugar que os elfos não conhecem, enquanto os elfos permanecem até o fim dos dias, e seu amor pela terra e por todo o mundo é mais singular e mais pungente. Portanto, conforme se esticam os anos, cada vez mais cheio de pesar, pois os elfos não morrem até que o mundo morra, a menos que sejam assassinados ou feneçam de pesar. Parênteses. E a essas duas mortes aparentes eles estão sujeitos. Fecha parênteses. Nem a idade subjuga a força deles, a menos que fiquem exaustos após 10.000 séculos, e, morrendo, são recolhidos aos salões de mandos em Valinor, do qual podem, a seu tempo, retornar. Mas, aos filhos dos homens, morrem de fato e deixam o mundo. Por isso, são chamados os hóspedes, ou os forasteiros. A morte é sua sina, o dom de Ilúvatar, o qual, conforme se desgasta o tempo, até os poderes hão de invejar. Mas Melkor lançou sua sombra sobre esse dom, e o confundiu com escuridão, e fez vir mal do bem, e medo da esperança. Contudo, desde outrora, os Valar declararam aos elfos em Valinor que os homens hão de se unir à segunda música dos Ainur. Já Ilúvatar não revelou seu propósito para os elfos depois do fim do mundo, e Melkor não o descobriu. Assim, encerra a primeira parte.